Olá, turma! Hoje vamos dar início à unidade 5, que fala sobre ácidos nucleicos e vitaminas. A página, para quem quiser me acompanhar, é 435 em diante. Bom, quando a gente fala de ácido nucleico, o que eu estou falando? Estou falando do DNA e do RNA. Tá, tudo bem. Mas por que o DNA e o RNA... Deixa eu trocar aqui, pegar a canetinha. Porque o DNA e o RNA são considerados ácidos nucleicos por dois motivos. Primeiro, porque eles possuem ácido em sua natureza, e segundo, porque foram encontrados dentro do núcleo, certo? Então, a gente sabe que o DNA, ele fica dentro do núcleo da célula, né? E o RNA, ele é uma cópia do DNA, já falei isso várias vezes em sala de aula, deixa eu apagar isso aqui, né? Então, eles têm, né, esse nome por esses dois motivos. Bom, se eu for desmembrar os nomes DNA e RNA, eu vou ver que tem ácido, né, em sua molécula, em sua composição. O ácido desoxirribonucleico, eu estou me referindo ao DNA. Agora, quando eu falo ácido ribonucleico, eu estou me referindo ao RNA, beleza? Bom, o que é um nucleotídeo, né? Vamos entrar agora na fase do nucleotídeo. O que é um nucleotídeo? O nucleotídeo é uma molécula super simples e é formado por pentose, por base e por fosfato, que une a pentose, né? Que une a pentose à base, tá? Então, o fosfato une pentose à base. Então, o nucleotídeo é formado por essa composição. Bom, então, eu unindo a base mais a pentose, eu formo um nucleotídeo. Tá, tudo bem. Então, qual é o papel do fosfato? Unir essas duas moléculas, lembra? Pois é, então vamos explorar mais a fundo. Deixa eu fechar isso aqui. Bom, o que é um fosfato? O fosfato, já falei, é o que une, né, essas duas moléculas, né? E ele fica, né, no corrimão do DNA. Então, aqui eu tenho a molécula de DNA, né? E o nosso fosfato fica nesse corrimão, né? Como se fosse uma escada. Bom, e a pentose? A pentose existe de dois tipos. Existe a ribose, que pertence ao RNA, e tem a desoxirribose, que pertence ao DNA. O que diferencia essas duas composições é o seguinte: nesta existe um oxigênio a menos do que essa. Perceba, deixa eu apagar aqui. Perceba, no RNA eu tenho duas moléculas de oxigênio aqui embaixo, mais as moléculas de oxigênio na parte superior. Agora, quando eu falo de DNA, eu tenho uma molécula de oxigênio a menos. Eu tenho só uma na base e as três da parte superior. Então, o que diferenciam elas é só a molécula de oxigênio, tá? Bom, agora vamos falar, então, das bases nitrogenadas. Uma base nitrogenada é formada por carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, né? Então, já falamos do fosfato, da pentose, estou falando da base, tá? A base nitrogenada. Então, na composição, se eu for pegar aquela base e olhar no microscópio, eu vou encontrar essas 4 moléculas aqui, certo? Então, as 4 moléculas, elas formam... tá desenhando... tá. Elas formam, então, a base nitrogenada. Bom, elas possuem formato de anel, tá? E aí, esse anel, eu vou ter de dois tipos. Eu vou ter as púricas ou as pirimídicas, tá? Ou posso dar o nome de purinas e pirimidinas, tá? Então, esses dois tipos de base, né, também vão ser diferentes uma da outra. Como isso? Quando eu falo das púricas, eu tenho 2 anéis de carbono, tá? Eu vou ter todas as moléculas, mas quando for em carbono, eu vou ter duas moléculas, né, 2 anéis de carbono. Enquanto nas pirimídicas, né, tem apenas um anel de carbono para um nitrogênio. Vocês podem ver por aqui, tá? Eu tenho 2 bases de carbono e aqui eu tenho só uma, beleza? Bom, então vamos continuar. Prestem atenção. No DNA, tá? As bases, né, que eu vou encontrar são essas aqui e eu preciso que vocês gravem, tá? No DNA eu tenho adenina,
guanina, citosina e timina. No RNA, eu tenho adenina, guanina, citosina e uracila. Prestem atenção, muito atenção, tá? Prestem atenção nesse destaque aqui. No DNA, eu não tenho a uracila. A uracila, né, eu não encontro em DNA, eu encontro só em RNA. No RNA, eu não encontro a timina. A timina eu encontro só no DNA. Então, isso é muito importante entender. Dei uma pausa aqui no vídeo para tentar escrever um macete aqui, mas a canetinha não ajuda. Então, qual é o macete para gravar as bases nitrogenadas de DNA? De RNA eu não sei, de DNA eu sei o macete. É o seguinte, Aguinaldo, Timóteo e Gal Costa. Então, o A de Aguinaldo seria a adenina, né? O Timóteo, né? O T seria timina. E Gal Costa, então, o Gal, o G seria a guanina e o Costa, o C seria a citosina. Então, não tem como não gravar, né? O RNA é mais difícil de achar macete. Quem conseguir fazer um, me avisa, tá bom? Que aí eu uso nas próximas aulas. Vamos dar continuidade. Dando continuidade, chegamos aos ácidos, né? E aí vamos falar, então, das pontes de hidrogênio. O que são pontes de hidrogênio? As pontes de hidrogênio são esses degraus, né, da nossa escada, que é o nosso DNA. Então, ponte de hidrogênio liga uma fita a outra, tá? Isso aqui é as pontes de hidrogênio. Lembra que a gente falou das bases nitrogenadas? Pois é, elas vão agir aqui. Vamos ver como? Então, olha só. Aquela letrinha que a gente estudou, é preciso gravar o seguinte, tá? A gente está falando de DNA, não do RNA. As letrinhas, elas têm uma ligação com a outra. Então, nas pontes de hidrogênio, né, a citosina, ela vai se ligar à guanina, tá? Através de três pontes de hidrogênio. Já a adenina vai se ligar com a timina através de 2 pontes de hidrogênio. E assim também pode ser, eu posso ter timina ligando com adenina, assim como guanina ligando com citosina. Mas eu não posso ter guanina ligando com adenina, por exemplo. Tá? Acho que desse desenho aqui ele mostra muito bem o que eu estou falando. Então, a citosina e guanina é ligada através de 3 pontes de hidrogênio. Isso aqui, essa linha aqui, se tivesse essa ligação, seriam 3 pontes pequenas, tá? É porque a gente não consegue ver. E se tivesse essa ligação, seriam 2 pontes de hidrogênio, que a gente não consegue ver também, tá? Então, olha só. No DNA, a quantidade de timina vai ser sempre a mesma quantidade que a adenina. A quantidade de guanina será sempre a quantidade de citosina, porque elas se ligam, tá? Então, o mesmo número de um é o mesmo número de outro. Bom, então, vamos continuar o nosso conteúdo. Vamos falar de duplicação do DNA agora. Bom, o nome também pode ser replicação. Isso acontece principalmente quando as células se dividem. Lembra que a gente tem mitose e meiose? Pois é, então uma célula, canetinha chata, uma célula, tá? Uma célula, ela, em mitose, ela se diferencia em 2. Então, se aqui, sei lá, eu tenho 2 moléculas de DNA, eu tenho que ter 2 moléculas de DNA nessa. E essa aqui vai se dividir em mais 2, que tem que ter 2 moléculas de DNA igual à inicial. E sempre todas têm que estar igual. Se eu tiver erro, né, se tiver erro em alguma dessas moléculas aqui, provavelmente vai gerar um câncer, né, ou outra coisa, não posso dizer pior que o câncer é ruim, mas uma deformidade no descendente, né, nos seus filhos, tá? Então, o número de moléculas de DNA, o número de nucleotídeos tem que ser o mesmo, tá? Por isso que a replicação tem que ser perfeita. E ela acontece, então, na divisão, tá? Celular. Bom, como é que acontece isso? Vamos pular isso aqui tudo e vamos chegar aqui. Como é que acontece a divisão celular? Eu tenho, então, um DNA, tá? Um DNA. E aí, no DNA, a gente viu que existe pontos de hidrogênio, que nos pontos de hidrogênio tem, então, as nossas bases nitrogenadas. Depois que tá tudo prontinho lá no nosso DNA, existe uma molécula chamada de DNA, tá? Helicase, que ela vem aqui, ó, e vai quebrando as pontes de hidrogênio. Ela se encaixa e vai quebrando a ponte de hidrogênio. Depois que elas quebram as pontes de hidrogênio,
né? E ela separa, então, né, a fita de DNA, vem a DNA polimerase e vai encaixar os nucleotídeos que estão livres. Então, e encaixa de forma correta. Ó, o A com T, o T com A, C com G, tá? Cadê? G e C, tá? Então, depois que vem a DNA helicase abrindo, logo em seguida vem a DNA polimerase, né, encaixando, né, os novos nucleotídeos, tá? De acordo com cada par, tá? E depois que ela encaixa, né, depois que ela vem aqui e encaixa os nucleotídeos, vem então a DNA ligase, que liga esses nucleotídeos. Então, aqui, ó, aqui vem a polimerase, vai quebrando, né? A helicase vai quebrando, a polimerase vai unindo e a ligase, né, liga de fato esses aí. E aí, no final, eu tenho 2 fitas de DNA. Bom, eu acho que aqui embaixo deve ter uma foto explicando melhor, porque assim fica muito difícil de entender, tá? Existem fotos que explicam melhor. Deixa eu apagar isso aqui pra gente conseguir dar continuidade. Aqui, ó, mostra o que eu acabei de falar também, tá? E é sempre no sentido 5 linhas para 3 linhas. Isso aqui não importa muito, é nível de curiosidade. Mas, ó, aqui teria... Aqui teria, ó, helicase, polimerase, ligase, ó, a polimerase, tá? Helicase, pegando o nucleotídeo livre, e a ligase, ligando os nucleotídeos um ao seu par, tá? Um a um. Bom, vamos descer para ver se a gente acha a foto. E aqui, essa foto aqui mostra perfeitamente, então eu vou explicar bem devagarzinho para vocês entenderem. Bom, então eu tenho um DNA, tá? Tá vendo? Cromossomo condensado é DNA de qualquer forma, porque na divisão celular, não sei se vocês lembram, o DNA deixa de ter essa forminha aqui, né? E passa a ter essa forma aqui para não quebrar na hora de se dividir, certo? Então, o nosso cromossomo, ou o nosso DNA, lembrando que é a mesma coisa, só o formato deles que mudam, tá? Vem, então, uma helicase, tá? Ó, era assim, tá? Era assim. A helicase vem quebrando e separando, né, esses nucleotídeos, certo? E daí, logo em seguida, vem quem mesmo? A DNA polimerase e vem pegando esses nucleotídeos ó, que foram quebrados e encaixando um a um, né, de forma correta. Então, sempre eu vou ter adenina com timina, né, citosina com guanina. E aí ele vem encaixando. E cadê a ligase? Deve estar por aqui, deixa eu ver se eu acho. Não colocaram a ligase aqui, mas tudo bem. A ligase vem e liga, tá? Então, a polimerase, ela só encaixa, mas não liga. Quem liga é uma outra, tá? Que é a ligase. E aí eu tenho 2 fitas de DNA idênticas uma à outra, beleza? Então, vamos agora para falar sobre os ácidos ribonucleicos, que é o RNA. Então, falamos do DNA, agora vamos falar do RNA. Lembrando que em RNA eu não tenho mais quem? Timina. Lembra? Eu não tenho mais timina. Eu tenho... Opa, aqui. Eu tenho, então, agora uracila. Eu troco timina por uracila. Por que isso, professora? Porque a base deles, o formato deles era muito diferente. Então, foi necessário dar nomes diferente, porque tinha um formato diferente, não era o mesmo formato que eu via em timina, tá? Bom, então vamos dar continuidade. Como é que ocorre a transcrição do DNA? O RNA eu faço cópia, tá? O DNA eu faço cópia. O RNA eu faço uma transcrição. Bom, vamos entender isso. Bom, então vamos falar da transcrição, tá? Como é que se dá isso? Bom, a ponte de hidrogênio, o DNA tá aqui. Isso aqui, ó, isso aqui é o nosso DNA, tá? A ponte de hidrogênio que tem entre elas é quebrada e apenas em uma parte, tá? Lembrando que eu falei para vocês, o RNA é a cópia de uma parte do DNA, não significa que é cópia dele todo, tá? Em apenas em uma parte, vem aqui e ocorre uma ligação, tá? O RNA mensageiro vem e faz uma ligação, tá? Entre elas.
e é colocado no nucleotídeo pareando uma por uma. E depois disso aqui, sai a fita de RNA pronta, utilizando a fita de DNA molde. Tá? Eu vou tentar desenhar, abrir aqui um esqueminha para ficar mais fácil, só um minutinho. Então, tentei desenhar aqui de forma que vocês consigam entender. Eu tenho uma molécula de DNA e tenho a molécula de RNA sendo formada, certo? O que acontece? Isso aqui nesse caso, é RNA polimerase, tá? Diferente do que a gente viu no DNA, que era DNA polimerase. Aqui é a RNA polimerase. A RNA polimerase vem em um trecho do DNA e é quebrada a ponte de hidrogênio, certo? Logo em seguida, o RNA mensageiro vem com a mensagem. Que mensagem é essa? Vem encaixando, né, e fazendo nova ponte de hidrogênio. E aí, né, depois que tem a fita molde, que é o DNA, aquilo ali, ó, vai saindo, tá? E aqui, ó, continua a fita de DNA, né? E aqui vai saindo, ó, vai saindo nosso RNA pronto. E aí, a ligação acontece dessa maneira aqui, tá? Lembrando agora que eu tenho quem? Tenho uracila, tá? Então, eu não tenho mais timina, eu tenho uracila. E acontece sempre no sentido 5' 3'. E assim é formado, então, a RNA, a cópia da metade, né, no trecho do DNA, beleza? Isso, galera, deixa eu sair aqui. Isso, galera, deixa eu arrumar aqui agora, né? É, então, a nossa transcrição, tá? Então, de novo aqui, ó, tenho a RNA polimerase, tá? Eu tenho o RNA mensageiro trazendo, né, cada nucleotídeo e encaixando em sua ordem, beleza? Bom, agora a gente vai falar então um pouco das vitaminas. Bom, as vitaminas, a gente já nasce com um pouco de vitamina no nosso corpo, porque a gente se alimenta daquilo que nossa mãe se alimenta, certo? Então, se ela faz uso de vitamina, alimentos com vitamina, você vai nascer com vitamina no corpo. Só que essa vitamina precisa ser reposta sempre, porque ela vai, né, acabando com o tempo, tá? Bom, então a vitamina, ela serve, né, como coenzima. Como assim? Né? Ela ativa as enzimas importantes para o nosso mecanismo. Tá? Então, quando a gente faz uso de uma vitamina, elas vão servir como coenzima. Coenzima significa que ativa enzimas do nosso corpo. Beleza? Bom, a gente tem diversos tipos de vitaminas, né? A gente tem os complexos, né? B1, B2, B3, etc. Tem vitamina A, vitamina C e por aí vai, né? Bom, como é que a gente faz para classificar essas vitaminas? A gente chama de avitaminose quando a gente tem uma carência de vitamina no corpo. Por exemplo, eu tô com carência de vitamina C no corpo. Então, a gente fala que eu tô tendo avitaminose, certo? Agora, quando eu tenho hipovitaminose, né, isso significa que eu tô tendo insuficiência, ou seja, eu não tô encontrando vitamina C no meu corpo, né? É encontrada a vitamina C, né, no nosso exemplo, mas tem uma carência, seja em pouca quantidade, eu falo que é a vitaminose. Agora, se eu não encontro, é hipovitaminose. Agora, se eu encontro em excesso, né, ou seja, meu corpo está com muita vitamina, preciso eliminar, ao invés de comer mais alimentos com aquela vitamina, porque também em excesso é ruim, a gente chama de hipervitaminose, tá? Então, a vitaminose é carência, hipo é insuficiência, hiper é excessiva, excesso de vitamina, tá? Bom, as vitaminas, elas não têm função energética, como a gente encontra em carboidrato, em proteína, nada disso. Elas são importantes porque elas regulam, né, e controlam algumas atividades do nosso corpo, porque elas agem diretamente nas células, tá? Então, elas, quando tem carência de vitamina, né, o meu corpo, ele reage, né, de alguma forma, certo? Porque está mexendo com o metabolismo, diferente de carboidrato, que dá energia, além de gordura, tá? Então, olha só, as necessidades diárias do nosso corpo. Há pessoas que precisam fazer uso de uma quantidade maior de vitamina, né? E há pessoas que elas fazem uso de uma quantidade menor. Isso vai variar muito em relação à idade, ao peso, né? À altura. Então, pessoas com uma altura, pessoa muito alta, ela tem que fazer uma ingestão de maior quantidade de vitamina, porque o corpo dela demanda maior quantidade, né? Ou a pessoa de uma idade avançada precisa repor mais vitaminas, por quê?
porque o corpo dela já o organismo dela já não funciona como antes, né? Então, há uma lentidão. Então, quanto mais vitamina a pessoa botar no corpo, né, é bom, né? Porque aí consegue controlar o sistema digestório, todo o sistema da pessoa, tá? Então, vamos lá. Depois vocês vão dar uma lidinha aqui. Como é que eu faço para poder adquirir vitamina? A vitamina tem em tudo quanto é lugar, tá? Principalmente em frutas e verduras de cores fortes, tá? Além do leite, o leite tem proteína, tem vitamina, né? O leite é muito bom, tem cálcio, né? E seus derivados, né? Então, é o queijo, né? Iogurte, né? E o ovo também possui vitamina. Além do sol, né? Tomar banho de sol também é bom, né? Porque o corpo, né? A pele começa a absorver aquela vitamina, beleza? Bom, agora vamos falar rapidinho aqui da assimilação das vitaminas. Bom, o processo de assimilação das vitaminas, elas sofrem muita interferência, como em uma ingestão inadequada da vitamina, uma absorção intestinal, né? Aí, a pessoa que tem uma absorção intestinal vai modificar a flora intestinal, onde tem a microbiota, que são importantes. Aí tem o intercâmbio metabólico, né? Que vai agir diretamente, né, em pessoas com crescimento, né, gravidez, lactante, e a excreção, que também vai agir no corpo, né? E uma maior excreção de vitamina pode ser devido à diurese aumentada, né? Ou à ação de certos medicamentos. E aí a pessoa vai excretar muita vitamina. Bom, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Isso aqui é importante. Bom, como eu classifico as vitaminas? Elas também têm classificação, além daqueles nomezinhos que a gente dá. Vitamina A, B, enfim, né? Bom, a gente diz que existe as vitaminas lipídicas, né? Que são lipossolúveis, ou aquelas que são hidrossolúveis, né? Em água. As lipossolúveis, né, a gente chama de a vitamina D, E, K e A. Isso aqui não precisa gravar muito, não. A hidrossolúvel são as vitaminas C, P e as complexo B. Se é B1, B2, B3, por aí, vai, tá? Depois vocês dão uma lidinha aqui, onde fala um pouquinho de cada vitamina lipossolúvel, a sua função, né, os sintomas da deficiência, né, como é que o corpo ele vai mostrar para você que está com uma insuficiência, e é onde que eu retiro cada uma dessas vitaminas, né, a fonte. E a mesma coisa na hidrossolúvel, tá bom? Bom, e aqui tem uma atividade que eu já vou passar para vocês, e é isso. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Um beijo de coração de todo mundo.